Meu bom dia a todos, senhores e senhoras. É uma grata satisfação ter todos vocês aqui na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Nós temos dois temas muito importantes aqui. Nós estamos com a presença do nosso presidente, Dirceu Leite, e a diretora de Educação, Andréia Meira, e que vão falar sobre os SEDUP, sobre as escolas agrícolas de Santa Catarina e também das casas familiares rurais. Um trabalho inovador que a IPAGRE assumiu já no ano de 2025 e que contou com o apoio desta comissão e de todos os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, um projeto que realmente vai fortalecer a educação no campo e a sucessão familiar. E nós temos duas atividades aqui, a do Dirceu Leite, sobre a IPAGRE, e que é importante que o Dirceu também está aqui, porque o Dirceu é da região da Cebola, do Alto Vale do Itajaí, e eu quero aqui aproveitar para já compor a mesa, O Dirceu está aqui, o nosso prefeito de Ituporanga também já está aqui, o Gerson Curti, o Gerson Otto, que é o presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, FACISC, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de chamar também o prefeito de Lebon Régio, Marcelo Spalt, para fazer presente. Os agricultores de Ituporanga, o Odinei, Israel e Arni Mor, por gentileza, pode sentar um em cada ponta. O vereador de Imbuia e agricultor, o Ezequiel Sangalete, não está aqui. O secretário de Agricultura, Leoberto Leal, Fábio Antônio Croix, então, ainda não chegou. Então, o gerente do CEPA, Dilvan Luiz Ferrari, está aqui? Pode ir. Então, eu quero agradecer aqui a presença das lideranças de Imbuia, de Atalanta, de Ituporanga, de Chapadão do Lajeado, de Lebon Régio, Leoberto Leal e Alfredo Wagner, que são o pessoal diretamente afetado com a atividade da cebola. Então, eu passaria, nesse primeiro momento, ao nosso presidente da IPAGRE. Eu sempre falo nosso presidente, porque eu sempre me considerei um colaborador meio que indireto da IPAGRE, e tenho maior orgulho dessa empresa, e passo a palavra para Vossa Excelência, desde já parabenizando por todo o trabalho que a IPAGRE, em conjunto com a Secretaria da Agricultura, vem desenvolvendo em Santa Catarina, e principalmente essas ações do SEDUP e das Casas Familiares Rurais. A palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho dos trabalhos da IPAGRE, cumprimentar aqui o nosso deputado, Altair Silva. Deputado, saiba que esse sentimento de o senhor fazer parte dessa história da IPAGRE, ele é recíproco. Nós também o consideramos um amigo da IPAGRE, um parceiro da IPAGRE, e que tem ajudado muito a IPAGRE, desde o momento que o senhor foi o secretário de Agricultura, como deputado, como legislador, tem colaborado para que a IPAGRE possa galgar voos maiores. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, Jason. Eu me compadeço, prefeito, com toda a situação que a região da cebola vem enfrentando com relação aos preços praticados pelo mercado, colocando o produtor, muitas vezes, na berlinda, comprometendo, prefeito, a sua capacidade de suportar, e ações do Poder Legislativo, do Poder Executivo, são extremamente fortes no sentido de poder buscar alternativas para o nosso produtor poder enfrentar esse momento. Comentar aqui o Gerson, presidente da FACISC. É um prazer, presidente, estar aqui com o senhor. Conversávamos antes com a Grace a importância de estar alinhando ações entre IPAGRE e FACISC. Enfim,
comentar aqui a minha diretora, a Andréia, o Ger, o Gilvan, nosso gerente do CEPA, enfim, comentar a todos vocês, secretários, produtores, né, por esse momento, e parabenizar a Comissão de Agricultura por poder promover momentos como esse, onde a gente pode sentar e discutir assuntos que são tão relevantes, né, para o Estado de Santa Catarina, um Estado que tem se destacado pela sua capacidade de diversificação de culturas, mas que precisa, de certo modo, atender todas elas em igualdade de condições. Enfim, eu não sei, a gente preparou um material, tem material para passar, Rota? Tem. A EPAGRE é uma empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural. E desde 2025, a gente começou um trabalho no sentido de fomentar ações além do que a EPAGRE tradicionalmente vinha fazendo. A nossa empresa ela trabalha em extensão rural, que é a situação do município, de todo o município do estado ter um técnico, um extensionista da EPAGRE. Hoje, a EPAGRE está presente nos 295 municípios com o escritório aberto. Isso mostra a capilaridade da EPAGRE e a capacidade da EPAGRE levar soluções tecnológicas através da extensão, orientação técnica e também políticas públicas. E devo dizer, deputado, Santa Catarina é um exemplo quando se fala de políticas públicas e muito tem o DNA do senhor, quando o senhor secretário pôde colaborar para que Santa Catarina desse esse importante passo. E, através da extensão, a EPAGRE faz isso. A EPAGRE também faz pesquisa agropecuária. E, através da pesquisa agropecuária, nós temos evoluído na questão de novas cultivares, e aqui eu faço toda uma referência à Vale Sul, na cebola, né, prefeito? A importância da estação experimental da EPAGRE em Ituporanga, uma estação que foi concebida lá na década de 80 pelo nosso amigo o Maciel, né? O Gervásio Maciel, que permitiu a aquisição do imóvel e que permitiu que a EPAGRE lá estivesse promovendo soluções tecnológicas. A pesquisa alinhada com a extensão permite que o agricultor tenha acesso de forma gratuita ao que existe de melhor hoje quando se fala em agricultura, e isso Santa Catarina tem se destacado, podendo ser referência, apesar do seu pequeno tamanho. Nós somos o 20º estado em tamanho da federação, temos desafios gigantes com relação à topografia, à presença de umas pedrinhas, ao tamanho da propriedade, mas somos um gigante na produção de alimentos. É fruto de uma pesquisa, de uma história, né, e de todo esse catarinense que faz a diferença. E mais, a EPAGRE faz 70 anos da extensão rural esse mês, estamos comemorando isso e amanhã vai ter uma sessão solene aqui na Assembleia. Bom, falamos da pesquisa, falamos da extensão, mas temos que falar de pessoas. Não adianta tudo isso se não tiver gente no campo, se não tiver quem dê sequência a isso. E, nesse contexto, a EPAGRE vem trabalhando há algum tempo a questão do jovem. O jovem que até 2012 era invisível, porque a EPAGRE não se preocupava com isso. O nosso extensionista chegava na casa do produtor e perguntava: teu pai está aí? Não. E a mãe? Também não. E saía. A partir de 2012, a extensão rural começou a trabalhar o jovem rural. O nosso trabalho era com jovens de 18 a 29 anos. E a gente percebeu que esse jovem ficava na propriedade quando era lembrado. Mas também percebemos que, com 18 anos, muitos desses jovens tinham fugido, já tinham buscado o seu emprego, já tinham buscado a sua outra atividade. Então, surge, então, a ideia da EPAGRE entrar no ensino formal e profissional. E esse ensino formal, ele vai alinhado com a missão da EPAGRE, que é conhecimento, que é desenvolvimento, que é gerar tecnologias em prol da sociedade. Comentar aqui o meu amigo, o deputado Maurício. Prazer, deputado. Vai ao encontro da visão da EPAGRE, que é ser reconhecida como excelência, como uma empresa que leva soluções, e tem tudo a ver com os nossos valores: autodeterminação, cidadania, conhecimento, entusiasmo, integridade. E aí entra o ensino, a proposta da EPAGRE de entrar no ensino técnico. E esse ensino técnico na EPAGRE, ele é considerado um plano de Estado e não de governo. O governador Jorginho Melo, né, junto com a Assembleia, e o nosso agradecimento especial a toda a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, permitiu que a EPAGRE mudasse o escopo da sua lei de constituição. A Lei 741, que estabelece as normas de cada entidade. Ela pôde colocar a EPAGRE como uma empresa que faz educação formal e profissional. E isso permitiu que a gente criasse dentro da EPAGRE uma diretoria de ensino agrotécnico, uma gerência de ensino agrotécnico, e permitiu, prefeito, que a EPAGRE pudesse estar absorvendo, né, num processo de transição em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, 5 SEDUPs. E esses SEDUPs, eles vão muito alinhados com o que a EPAGRE faz, porque
Antes desse momento, deputado, a EPAG já tinha ações junto com os colégios, ações informais, onde o nosso extensionista visitava o colégio, levando soluções, a convite do professor, né, fazendo experimentos com os alunos, e isso já vinha acontecendo lá em Água Doce, onde trabalhava a questão de aproveitamento de resíduos da goiaba, lá no Cerrito, onde nós temos todo um trabalho com relação à piscicultura, né, principalmente carpas. O Cerrito fica na Serra Catarinense, uma região fria, onde já realizamos seminários com mais de 50 pessoas. Mas nós precisávamos sair da mesmice. Ao longo desse tempo, de 2024, a EPAG realizou 2.400 atividades, né, em 718 escolas, mas sempre de forma informal. A partir de 2025, numa ação alinhada entre a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria da Agricultura e Pesca, a Secretaria da Agricultura, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria de Planejamento e também, preciso falar, a Secretaria da Fazenda, com o secretário Cleverson, que permitiu que a gente pudesse estar almejando a formalização dessa proposta. E isso surge porque, através da pesquisa que a gente tem feito, Santa Catarina é um estado que tem 180 mil estabelecimentos agropecuários. São 180 mil estabelecimentos produzindo alimentos. 80% é agricultura familiar. Mas quando a gente começa a olhar para dentro da propriedade, prefeito, a gente começa a ver o quê? O envelhecimento do nosso agricultor. A idade média está avançada. E a gente pesquisou e descobriu que apenas 3,8% de 180 mil estabelecimentos, apenas 7 mil, tinham pessoas com menos de 30 anos. Como é que a gente pode buscar um estado que 30% do PIB vem da agricultura, quase 70% da exportação é da agricultura? A longo prazo, a gente está condenado a sucumbir, a não ter sucessão. E isso motivou a gente a estar buscando soluções. Através do programa de jovens, que foi realizado a partir de 2012 até início de 2021, nós capacitamos quase 3 mil jovens. E percebemos que o jovem que nós capacitávamos, 93,7% permanecia na propriedade. 70% já tinha pegado a rédea na mão, já estava ajudando a fazer, a tomar decisão, a se sentir tomador de decisões e pertencente àquilo. Mas a gente tinha o desafio de jovens que com 18 anos não voltavam mais, já tinham saído. E a gente começou a buscar informações dos colégios agrícolas. Nós somos 5 SEDUPs do estado. A gente descobriu que eles faziam técnica agropecuária, descobrimos que eram 1.400 alunos e descobrimos que grande parte desses alunos são filhos de pequenos agricultores. E os colégios agrícolas ficam localizados em São Miguel do Oeste, Campo Herê, Água Doce, Canoinhas e no Cerrito. A grande maioria, o Cerrito e Canoinhas, por exemplo, são regiões com IDH deprimido e que precisavam ter ações, né, que pudessem levar Campo Herê também. Aí a EPAG começou a buscar informações. Já no início da gestão do governador Jorginho Melo, uma proposição do governo com apoio da Assembleia, foi aprovada a política estadual de estímulo ao empreendedorismo rural no campo, ao jovem no campo. A EPAG tem no Estatuto, no artigo 4º, a sua incumbência de atender. E nesses 33 anos de história, hoje 34, a EPAG já tem feito muitas ações com jovens rurais. Nós tínhamos a condição de buscar esse passo a mais. E o objetivo geral dessa proposta é fortalecer a educação básica e profissional, é trabalhar alinhado com a Secretaria de Estado da Educação, é estar fortalecendo, né, o desenvolvimento sustentável do campo e fortalecendo a sociedade catarinense. E os objetivos específicos é realizar a gestão da propriedade, que esses alunos pudessem ser estimulados durante os 3 anos e meio que permanecem com nós, estimulados não a sair da propriedade, não a trabalhar fora, não a ser balconista de agropecuária, mas que ele pudesse olhar a sua propriedade como um empreendimento rural, que apesar do tamanho, não é limitante. A nossa pesquisa mostra que 80% dos jovens saem de casa porque não conhece outra possibilidade. Meu pai tirava leite, meu avô tirava leite, eu não vou tirar leite porque a vaca não dá folga. Mas ninguém nunca mostrou para ele que tinha outros meios. Uma parte sai da propriedade porque não tem grana. O pai já assinou de avalista, o pai está enrolado no banco, não consegue investir, não tem o que fazer. E uma pequena parte sai da propriedade porque não tem terra. Mas a terra está muito alinhado, esse não ter terra, está muito alinhado a não conhecer novas possibilidades. Então, criamos esse projeto com o objetivo específico de realizar a gestão das unidades. A EPAG não vai dar aula. Quem dá aula é o professor. A EPAG vai trabalhar a gestão do colégio agrícola. Vai alinhar para que cada colégio agrícola, os 5 SEDUPs,
trabalhem da mesma forma, alinhados com o que a pesquisa da EPAG mostra. Vai priorizar que filhos e filhas de agricultores do Estado tenham acesso a essa educação. Vai apoiar a atuação das cooperativas, não com finalidade econômica de viabilizar o colégio, mas vai apoiar para que elas se tornem cooperativas escolas. Santa Catarina é destaque, porque tem um sistema de cooperativista muito forte e robusto. E nós concordamos com isso e apoiamos isso, deputado. Então, as cooperativas vão ter a função de ser escola, para que esse jovem saia de lá sabendo que é uma cooperativa e possa, no futuro, ser cooperado ou até dirigente. Melhorar a infraestrutura do SEDUP. O governador Jorginho falava que no SEDUP o cupim comeu o beliche, o trator enferrujou e a vaqueta magra. Então, é melhorar essa estrutura e fortalecer, promover a formação inicial e contínua de professores através de unidades de referências educacionais, levando para o SEDUP toda a pesquisa da EPAG. E outras demandas, claro, né, com relação à compra de insumos. A EPAG sabe comprar insumos, ela trabalha com isso. Com relação à infraestrutura e logística, a questão de comercialização do excedente, a questão de levar infraestrutura para dentro do SEDUP, disponibilizar na EPAGRE locais de estágio para que os alunos possam ter acesso a essas políticas, fazer a gestão das cooperativas e, principalmente, fazer com que o ensino seja público, gratuito e de qualidade. E a proposta foi construída, no primeiro momento se falava em 3 possibilidades, mas se optou pela terceira, que é a EPAGRE assumir a mantença dos SEDUPs de forma integral. E isso vem acontecendo num processo de transição que vai se efetuar em 2028. E, através dessa metodologia, é implantar unidades de referência, o que a EPAGRE preconiza, para que cada SEDUP entenda da mesma forma. Até então, cada SEDUP olhava a vaca por um lado. Uns olhavam pela frente, um pelo lado, outro por trás, a mesma vaca. Agora a gente está padronizando isso. Os 5 SEDUPs vão ter capacitações para os professores, fornecidas pela EPAG, e já estão tendo, para que eles estejam alinhados. Os 5 SEDUPs trabalhando da mesma forma, alinhados com o que a EPAG preconiza. Porque é dinheiro público, é a mesma empresa e é só um Estado. Trabalhar com que as equipes da EPAG, da extensão, possam fazer uma ponte entre o aluno e o professor, entre o aluno e a família. Sabe, Jason? Tu manda o teu filho para lá, ele fica 3 anos e meio lá sem vir em casa e sem ter espaço, quando ele se formar no SEDUP, ele não vai voltar para casa. Então, a ideia é que a nossa equipe de extensão visite o Jason, converse com o Geicinho, para que quando o Geicinho sair do colégio agrícola, ele tenha um espaço na propriedade, para que ele possa começar a fazer a sua história. Se vai ser junto com o pai, se vai ser independente, é uma decisão conjunta, construída através de um projeto de desenvolvimento da propriedade. E o governo vai aportar R$50 mil no projeto Realiza, para dar aquele empurrão inicial. Não é muita grana, mas é bem mais do que nada. E isso vai permitir que esse jovem volte para casa, para que ele faça sucessão familiar, para que ele dê sequência, porque nada mais honroso para um pai e para uma família é que o negócio da família continue existindo, mas que o empreendimento não seja apenas uma propriedade, mas que também seja um empreendimento, gerando trabalho, que tem bastante, mas principalmente gerando dinheiro, renda e satisfação pessoal. Cada SEDUP vai ter uma equipe de extensionista, uma rural e uma social, para fazer essa ponte, junto com os escritórios municipais. A gente vai ter todo o alinhamento com a Secretaria de Estado da Educação, para que a gente possa estar alinhado nesse processo de transição, que vai ter 2028. Bom, no final, o aluno ganha esse projeto Realiza, que já é da sua época, deputado como secretário, e que permite que o aluno possa estar colocando um dinheirinho para ele começar o negócio dele, para dar esse aporte. E o governo Jorginho, ele determinou que, no começo, esse dinheiro volta para o Estado. O aluno paga em 5 parcelas. Até então, pagava 5 parcelas com um rebate de 10%. O governador Jorginho determinou que fosse o rebate de 50%. Então, ele vai ganhar 50 conto, no projeto Realiza do FDR, e depois, se ele pagar em dia, paga só 25, em 5 anos, parcelas sem juros, para que ele tenha esse estímulo. Estamos estudando zerar essa contrapartida. E qual que é a ideia? Então, a ideia, em termos de burocráticos, é uma transição gradual, que vai de 2025 a 2028. Os servidores da Secretaria de Estado vêm cedidos com ônus para a origem, então os professores são da Secretaria de Estado da Agricultura, da Educação. A gente trabalha em parceria com o Conselho de Estado da Educação, a presidente Patrícia, que está lá hoje, tem todo apoiado isso aqui. A EPAG assume os serviços terceirizados, com relação a médico veterinário, com relação aos monitores. A transferência de recurso, a EPAG passa a ser uma empresa de educação formal,
e profissional, mas dentro dos moldes da educação pública. Então, continua tendo direito ao Fundeb, ao repasse, né, que a legislação tem. As cooperativas, elas deixam de ter a função econômica, como tinham até então, que precisava ajudar a viabilizar o colégio passa a ter todo o aporte do governo do Estado. O governador Jorginho Mello tem falado muito isso, todo o aporte do governo do Estado, para que o aluno não tenha nenhum custo para lá estar. E a cooperativa, ela passa a ter a função de ser cooperativa escola. Nós estamos construindo esse decreto, vamos trazer para apreciação dos deputados, o nobre deputado Altair, para que a gente possa criar esse gatilho de cooperativa escola. Os alunos não têm custo mais nenhum, né? E a gente trabalha junto com a Secretaria de Estado da Educação, com o Conselho de Estado da Educação, para discutir o projeto político-pedagógico. Né? Essa proposta, ela começa com a gestão dos 5 SEDUPs, com a formação continuada de professores, com a implantação de unidades de referência técnicas da EPAGRE, né, junto com os professores, mas que segue a pesquisa da EPAGRE, vai estar orientando para que isso aconteça. A nossa meta é que a gente consiga estar formando todo ano 350 técnicos, que a gente consiga que pelo menos 200 volte para suas propriedades, né, nesse primeiro momento. A gente vai ter 800 famílias acompanhadas, 100% dos alunos desonerados, né, e cada SEDUP vai ter investimentos. E eu visitei cada SEDUP. E a gente viu alguns casos, deputados, de museu, né, com tratores da década de 60. Então, o centro que deveria ser de inovação não estava sendo. Nós já estamos fazendo aporte durante o ano de 2025, já foram aportados quase 12 milhões de reais em investimento, com aquisição de tratores para cada SEDUP, com aquisição de equipamentos agrícolas para o SEDUP, com aquisição de veículos para que o SEDUP, o diretor, possa ir e vir. Né? A gente sabe que lá estão crianças e são o nosso maior patrimônio. Hoje, cada aluno do SEDUP ele tem um seguro de vida que possa garantir, né, no caso de algum problema de saúde, que possa dar segurança para ele. Né? E a gente tem dito assim, ó, que lá no final da caminhada, se ele desejar atuar, né, vai ser a decisão dele. Ele pode continuar na agricultura. Se ele continuar na agricultura, ele vai ter uma formação diferenciada, ele vai ter o apoio da EPAGRE, ele vai ter acesso à política pública, vai fazer sucessão familiar. Se ele quiser sair, olha, eu não quero seguir aqui, eu tenho outra visão, a decisão dele, ele vai ter essa formação diferenciada, vai ter tido qualificação técnica, vai ser uma decisão dele. O fato é que ele vai estar preparado para isso aí, né? Preparado para tomar essa decisão. E daí ele pode tanto sair como ficar, mas ele pode seguir carreira, fazer a faculdade, pode acessar a universidade gratuita, ele pode dar sequência à sua vida. E nessa proposta, pessoal, a gente não atualizou aqui ainda, mas através de uma parceria, deputado, com a cooperativa Aurora Coop, a gente já conseguiu, olha só, se até 2024 o aluno tinha um custo junto à cooperativa para viabilizar sua permanência no colégio, 2025 a gente zerou, e em 2026 a gente assinou uma parceria com a cooperativa Aurora Coop, ela vai contratar 1.000 alunos para fazer o jovem aprendiz rural. Eles vão ficar no SEDUP, como normalmente ficam, tendo acesso a toda essa parte de educação formal e profissional. Eles vão ter 4 aulas online por semana sobre cooperativismo, sobre a importância do cooperativismo, e cada aluno vai receber meio salário por mês durante 2 anos. Esse meio salário por mês vai permitir que ele possa estar comprando um notebook para ele, possa estar comprando um livro para ele, possa se sentir valorizado, né, por estar acreditando nessa opção de encarar. Né? E a gente tem conversado muito com o presidente Neivor Canton, né, muitos desses alunos, na verdade, deputado, eles são filhos de integrados do sistema cooperativista. E aportar nesse investimento, deputado Maurício, nada mais é do que aportar no próprio negócio, garantindo a sucessão familiar, garantindo que esse aluno possa voltar para casa e, com certeza, num futuro não muito distante, a gente vai ter um nível técnico no meio rural. Não só o técnico em soldador, torneiro mecânico, que também é importante, que é um sucesso em Santa Catarina. Mas também vamos ter uma agricultura formada por novos profissionais, que vão ter um nível técnico. E isso vai elevar a régua do trabalho que o extensionista vem fazendo, a régua das políticas públicas e, com certeza, o retorno econômico do Estado, com esse investimento em sucessão familiar, com esse investimento nessa nova EPAGRE, nessa nova agricultura. Esse é o que o governo Jorginho Mello tem demandado da EPAGRE e que a EPAGRE tem feito.
E, recentemente, deputado, se me permite, eu já falo das casas familiares, a EPAG assumiu em 2025, está na sequência aqui, Rota? As casas. A EPAG assumiu em 2025 o SEDUP, são 5 SEDUPs agropecuários, com 1.400 alunos, mais ou menos, né, André? E agora, no início desse ano, a EPAG também assumiu 11 casas familiares, né? Também com a mesma toada, né, envolvendo diferentes entes do Estado, né, trabalhando a questão um projeto de Estado, trabalhando a questão da capilaridade da EPAG na pesquisa, da capilaridade da EPAG na extensão, da capilaridade da EPAG nos centros de treinamentos. Hoje, deputado, a EPAG tem condições de receber simultaneamente 600 pessoas nas suas dependências, com pernoite, janta, café, almoço e capacitação para os produtores. Agora, depois de um ano, com a capilaridade do ensino formal, através dos 5 SEDUPs, né, com investimentos na pesquisa, cada SEDUP, prefeito Jason, recebeu uma estação agrometeorológica para que os alunos possam acompanhar e também possam fornecer informações para a EPAG daquela região. Também atuando na questão da sucessão familiar, né, também atuando na questão do ensino técnico. As casas familiares é um sistema diferente do SEDUP. A casa familiar é uma pedagogia da alternância. O aluno fica uma semana na casa e uma semana na propriedade. Na casa ele recebe todo o conhecimento teórico e na propriedade ele coloca em prática. Então a extensão rural vai apoiar isso, deputado, né, para que o aluno tenha esse suporte para poder investir. São 11 casas familiares pelo Estado, são 650 alunos nessa condição. A grande maioria das casas fica no extremo oeste e extremo oeste. Apenas Armazém aqui no litoral sul de Santa Catarina. São 650 alunos, mais ou menos, também vão se formar técnico em agropecuária. É um público prioritário da EPAG, porque são filhos de agricultores, na sua grande maioria são pequenos agricultores. Né, aqui o quadro de alunos distribuído pelas casas. A proposta que está sendo apresentada para o governador é a EPAG assumir essa gestão, é a EPAG assumir o papel da Arcafar, então não tem mais associação, é EPAG de município, é investimento em educação, é uma proposta construída de forma conjunta com EPAG, com professores e com alunos, vai permitir que a gente possa estar ofertando essa modalidade do ensino alternado. Vamos fazer uma central lá em Palmitos, deputado, onde de lá vai ser coordenado as casas familiares. Também criamos uma diretoria, é o CICAF, que fica em Palmitos, e que de lá vai coordenar as ações das casas familiares. O governo do Estado está investindo em pessoal, e é importante falar que essa nova frente da EPAGRE, no ensino formal, permitiu que a EPAGRE aumentasse tamanho, porque o que a EPAGRE vinha fazendo com o seu corpo já estava bastante sintonizado com a realidade. O governador autorizou, para absorver o SEDUP, a contratação de mais 51 profissionais e para absorver as casas familiares mais 16. Então, a EPAG entra na educação com mais 67 profissionais autorizados pelo governador Jorginho Mello. É um investimento de 1,8 milhões já no primeiro ano, com aquisição de automóveis, com aquisição de computadores, né, notebooks, né, orientação, e no segundo ano, um investimento de 2,3 milhões, com a criação de salas de informática em cada casa familiar, com a reforma do beliche, do colchão, com a reforma do material de escola, né, vai permitir a contratação, e isso é importante. Meu maior patrimônio que eu tenho é meu filho. Para qualquer pai, para qualquer mãe, o maior patrimônio é o filho. E quando ele coloca o filho numa casa familiar, ele entende que lá está sendo bem cuidado. Nós vamos investir recursos para a contratação de monitor noturno, feminino e masculino, vigia patrimonial, auxiliar de limpeza, para que a gente possa ofertar toda a segurança para que esse pai tenha em deixar seu filho lá. Os municípios vão participar da gestão das casas familiares. Não só o município sede vai ficar obrigado, deputado, porque sempre o município sede é o sacrificado, porque não podia fechar a casa e acabar pagando a conta sozinho. Agora a gente vai trabalhar um valor por cada aluno proporcional. Então, se o município tem 10 alunos, paga tanto, se tem um, paga menos. Né? A gente criou esse gatilho. É um investimento na casa de 17,6 milhões, para que o governo do Estado assuma, a EPAG assuma. Também, cada aluno que se formar na casa familiar vai ter acesso a essa política pública. E, no final, ele decide se ele quer ficar no campo, se quer fazer sessão familiar. Se não quiser, não tem importância. Ele vai saber a importância da agricultura para Santa Catarina, vai saber a importância de um Estado que investe na agricultura, na sessão familiar. E se ele quiser sair, se ele quiser ficar no campo, vai ter acesso à política pública, vai ter acompanhamento da EPAG, vai estar alinhado, né, e vai fazer o que a gente vem buscando, sucessão familiar.
e garantir que Santa Catarina continue sendo esse estado, esse modelo catarinense que o governador Jorginho tem falado, modelo catarinense que dá certo e que tem feito toda a diferença. Pessoal, muito obrigado, me desculpe pelo tempo. Né? Essa é a proposta da EPAG de assumir os SEDUPs e as casas familiares. Hoje a EPAG tem 2.000 alunos, deputado, e isso tem nos trazido grandes desafios, mas também grandes motivos de orgulho e alegria por poder dar esse passo importante no sentido de fomentar a sucessão familiar e garantir que esse modelo catarinense, esse modelo da agricultura familiar continue, prefeito, né, sendo exemplo para outros estados. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo espaço, né, agradeço a cada um de vocês e contem sempre com a EPAG. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, meus parabéns. Parabéns ao nosso presidente, o Dirceu Leite, a toda a diretoria, toda a equipe da IPAGRE. Só reforçando, esse tema não se trata de um programa de governo, mas sim um programa de Estado, né? Ele está todo regulamentado na lei, né? E eu tenho certeza que todos os governos daqui para frente darão muita atenção a esse modelo desenvolvido e nós acreditamos que esse modelo, muito em breve, será copiado por muitos outros estados que vão ter interesse, né? Porque sucessão e formação são duas palavras que caminham junto. Não há como pensar em sucessor sem formação, né? Antigamente era de agricultor para agricultor, de colono para colono, mas hoje exige a formação, o preparo técnico. Então, meus parabéns, sempre fui um entusiasta, né? E aqui nesse parlamento fui sempre um dos colegas muito entusiasmado com essa proposta que hoje se transforma em uma realidade e é extremamente importante para Santa Catarina. Eu gostaria, Dirceu Leite, que se vossa equipe aqui pudesse continuar, porque agora nós vamos entrar numa segunda etapa, mas que diz respeito à agricultura de Santa Catarina, e nem tudo é só louros, né? Nós temos as nossas dificuldades do presente, né? Nós temos a cadeia produtiva do arroz, que passa por uma crise sem tamanho. O do leite, nós estamos aqui numa lida grande já praticamente quase 2 anos, agora que a gente está começando a ver luz no fundo do túnel, né? E a da cebola, que esse ano, né, a cebola ela tem as suas características de ser anos melhores, anos não tão bons, né, mas anos tão ruins, né, como esse fazia um bom tempo que a gente não passava, né? Eu tenho até dificuldade aqui para quem eu passar primeiro a palavra, né? Porque o tema aqui nós temos lideranças políticas e temos lideranças empresariais e temos as lideranças dos nossos produtores. Então, com todo o respeito, eu gostaria de começar pelos nossos produtores. Antes, porém, eu quero fazer um registro mais que especial, que é a presença do meu vice-presidente, o deputado Maurício Scudilhac, né, que é um homem vencedor, de coragem, está sempre aqui presente, está nos ensinando muito, né, o poder da resiliência, da humildade, da presença, né? E eu quero aqui, de forma muito carinhosa, né, manifestar a minha alegria, juntamente com os demais colegas que estão aqui online, mas eu quero aqui agradecer, né, em nome do deputado Mário Mota, do Nilson Berlanda, né, que estão aqui presentes, do Mauro de Nadal, que estão online. Quero aqui agradecer, né, de forma muito carinhosa a sua presença, e a sua presença nos alegra muito aqui nesta reunião. Lembrando que o deputado é o meu vice-presidente da Comissão de Agricultura. Tá? Então, eu passaria primeiro a palavra aos produtores, os agricultores, o Odinei Israel e, em seguida, o Ari Mor. Eu só pediria, assim, que a fala fosse dentro de, no máximo, 3 minutinhos cada um. A gente veio aqui junto só com o Geiso, né, para
Para mostrar, né, a preocupação que a gente tem sobre as contas. Todo mundo tem conta no banco. E é um ano muito difícil, né? Todo mundo pagando dívida e é complicado. Além das dívidas, tem um setor psicológico dos agricultores também, né? Que leva lá em cima. Então, a preocupação é muito grande. Quero cumprimentar o nosso deputado Altair Silva também aí, né? Em nome dele, cumprimentar todos os demais da mesa e presentes neste dia. Eu, como agricultor de cebola há 40 anos, prefeito, já é isso aí, sempre fui produtor de cebola, eu nunca tinha passado 2 anos seguidos. A gente está falando de um ano difícil, mas a gente já está vindo um ano de 2024, 2025, né, prefeito Marcelo, que também é plantador de cebola em Teboa Regis, de um ano difícil, abaixo do custo de produção. E eu nunca tinha visto um ano que pagando 50% do custo de produção que nós temos pagando esse ano. Esse ano, mesmo com a safra muito produtiva que tivemos na nossa região, mas hoje nós estamos pagando 50% do custo de produção nosso. Nós teríamos que estar vendendo nossa cebola a R$ 1,40, R$ 1,50, e temos vendendo cebola a 70, 80 centavos, falando hoje em R$1. Mas quando se fala R$1, deputado, a gente não vende o quilo de cebola a R$1 parelho. Ainda temos várias classificações na cebola. Então, se nós vemos uma média geral, mesmo vendendo cebola a R$1, nós temos vendendo cebola a 70 centavos. Pois a caixa 2, que é uma cebola de tamanho um pouco menor, a gente vende por 50%, 60% do custo, do preço da caixa 3. E a 4, para piorar a situação, como colhemos um pouco mais esse ano, temos vendendo a 50% da caixa 3. Todo produtor está investindo em tecnologia para produzir. Quando produzimos, o mercado ainda coloca isso para nós. Então, assim, ó, como o Odinei tem colocado, está mexendo 2 anos no psicológico do nosso agricultor. Como a IPAGRE, nosso presidente, o seu Leite, falou aí, como que nós vamos incentivar um filho a ficar na propriedade? Ele não tem mais estímulo para estar ficando na propriedade. Pagando para trabalhar, vendo o pai, muitas vezes, vendendo o capital que tem, vendendo o trator, vendendo o carro, ou vendendo parte do terreno para pagar as suas contas. E esse ano, então, a gente está aí, nosso prefeito, acho que foi muito feliz em colocar a situação de emergência no município, meio por começo aí, junto com a Secretaria da Agricultura, para poder amenizar um pouco a situação desses agricultores, em prorrogação de dívidas no momento. Mas o que a gente vê com isso também, nós produtores? Nós vemos nossos produtores se endividando a cada vez mais. Prorrogamos dívidas no ano passado, alguns. Esse ano estão renegociando dívida novamente. Como que vai dar conta de pagar tudo isso? Então, a preocupação nossa é muito grande, está mexendo muito com os produtores, vamos ter que reaver um pouco, não queremos perder, eu sempre digo, eu como produtor de cebola há 40 anos, morando em Itiporanga, não queria perder a capital da cebola. Então, eu teria que reaver alguma coisa. A gente quer continuar na atividade, nós temos pequenos produtores, tudo agricultura praticamente familiar, só contratamos mão de obra no plantio e na colheita. E pequenas áreas não temos outra cultura muito para fazer, né, prefeito? A nossa cidade depende do tabaco, que é o fumo, e da cebola, é as 2 culturas principais. E se a cebola terminar no município, presidente? O que vamos fazer? Já tem, nas entrevistas que eu tenho dado, pedido, até peço aqui para o prefeito, talvez a gente está indo atrás de outras alternativas. Mas é uma cultura que nós temos tradição, soubemos produzir, soubemos fazer a melhor cebola do Brasil, está saindo da nossa região, de Santa Catarina. Então, é um pouco complicado a gente perder isso, não queria. Então, pedimos para nossos deputados, nossas lideranças aí, pensar um pouco no nosso produtor rural do Vale do Itajaí. Muito obrigado. Muito bem. Nós temos uma pequena apresentação da analista socioeconomia do CEPA, né? A Lilian Bastian, que vai fazer uma breve apresentação. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Lilian Baixa, sou analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural. Gostaria de saudar o presidente da Comissão de Agricultura, o deputado Altair, os demais deputados, o presidente da IPAGRE, o Dirceu, a Andréia, o gerente do CEPA, que é onde eu trabalho, o
Gilvan, e aos demais presentes, prefeitos, secretários. Aqui. A gente fica um pouco nervosa nas situações, primeira vez que eu estou participando. Estou estreando. Certo, então eu vou trazer um panorama aqui da produção de cebola. Eu inicio trazendo dados do Brasil, né, dos principais estados produtores, do ano de 2020 a 2025. É só para destacar que Santa Catarina é o principal produtor de cebola do Brasil, né? Então, aqui tem a porcentagem, né, que Santa Catarina contribui, né, com a produção nacional. Isso vai de 28% em 2020 até aproximadamente 32% em 2025. Os dados de 2025 são dados que ainda não são oficiais, são dados que eu busquei, assim, dados nossos, da EPAGRE, de outras organizações do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, e também do CPEA, que faz um acompanhamento. Então, não são dados oficiais. Acredito que a gente vai ter também não só uma produção recorde em Santa Catarina, mas também no Brasil. Aqui a gente tem a disponibilidade per capita de cebola ao longo dos últimos anos. Eu peguei a produção nacional, que é uma divulgação do IBGE, que faz um acompanhamento, a importação. Somei esses dois e excluí disso, né, subtraí a exportação. Aí nós temos um dado de consumo interno, dividido pela população estimada, nós temos ali o consumo aparente, que vai de aproximadamente 7, 8 quilos a 9 quilos, agora em 2025, de consumo por pessoa. Claro que nisso temos, obviamente, algum descarte, alguma perda, né, alguma cebola que estragou. Mas, assim, dá para ver que o consumo vem aumentando, a disponibilidade vem aumentando. Aqui são dados comparando a nossa produção em azul, nas barras em azul, produção nacional, comparando ali a participação na importação. Então, em 2025, aproximadamente 7,34%, né, da produção total é o que representa a importação. Aqui a gente entra em dados de Santa Catarina. A gente percebe que, de modo geral, desde 2020, vem aumentando a nossa produção. Nós vamos ter, a princípio, uma produção recorde, como aqui o nosso agricultor já comentou, né? A produção foi muito boa, as condições climáticas favoreceram, a cebola é de qualidade. Acredito que vai ser de mais de 602 mil toneladas da produção em Santa Catarina. Tá? Uma variação bem positiva. O ano de 2023 tivemos uma quebra em função do fenômeno El Niño. Tivemos muita chuva e prejudicou ali a produção. Aqui são os principais municípios, os mais escuros são os que têm a maior produção. O Ituporanga é o município com a maior produção. Esse núcleo azul que tem mais próximo ao litoral, mais próximo de Florianópolis, é a região de Ituporanga. E lá, região de Caçador, os outros municípios também. Então, Ituporanga, ali, a região de Ituporanga, Alto Vale do Itajaí, 75% da produção do estado está nesses municípios, e nos outros, na região do Alto Vale do Rio do Peixe, aproximadamente 12%, e nos demais municípios, o restante da produção. Aqui a área também se mantém, vamos dizer assim, com um leve aumento. Tivemos um pequeno decréscimo de 2024 para 2025 de 0,91%, né, na área. A produtividade, temos a princípio vai ser não só a produção recorde, mas a produtividade também para ser um recorde, 31.473 quilos por hectare na média. A gente sabe que tem áreas com muito maior produção, chegando a 45 mil quilos por hectare, mas essa é uma média. Esse é o valor da produção. Novamente, eu gostaria de destacar que 2025 estimado, não sabemos realmente porque os produtores estão vendendo. Pelo que nós apuramos, nós temos analistas, nós temos assistentes de mercado que acompanham a venda, o preço nos municípios, e aproximadamente 40% da produção foi comercializada. Então, os produtores eles estão segurando a comercialização, esperando o preço melhor, enquanto a qualidade da cebola está boa, enquanto, né, eles veem que a cebola não perde qualidade. Então, a gente vê que, diferente da produção e da área, tem muita variação no valor da produção agropecuária, que é esse VPA, né? Então, tivemos uma queda de 2023, ali, que foi o ano que teve foi registrado o fenômeno El Niño, ali diminuiu a safra, tivemos uma queda ali para 2024, e agora a gente tem esse leve aumento de 8,14%, muito em função da produtividade.
Esse é o custo de produção, ele inclui também os custos de depreciação, que não é só aquele custo de matéria-prima, de insumos e de equipamentos, horas de trator, horas de máquina, mas também inclui lá um custo para depreciação, que é um custo fixo, né, para manutenção da propriedade, né, questão de os galpões, manutenção de galpões, as máquinas que têm que ser repostas ao longo do tempo, tá? Esse valor, todos eles são deflacionados. Aqui, então, a gente traz os dados de custo em vermelho, nas barras em vermelho, e os dados de preço. Novamente, eu gostaria de frisar que em 2025 a gente está usando o preço de 2024, não sabemos ainda qual que vai ser o preço médio. A gente já sabe que, na média, aqui, entre janeiro e fevereiro, o nosso cálculo ali, entre as principais regiões produtoras, a média do preço foi de 0,72 ao quilo, 72 centavos. Isso da caixa 3 à caixa 5, não pegamos a caixa 2. Então, o custo, ele é... Aquele custo que eu coloquei aqui nesse slide, ele é para uma produção de 25 mil hectares, porém, sabemos que, dependendo das condições climáticas, a produtividade pode aumentar. Se nós pegarmos esse custo de 43, 44 mil e dividirmos por uma produtividade de aproximadamente 32 mil quilos por hectare, nós vamos ter um custo de 1,40, né, ao quilo. Aqui a gente está com 1,76, que é para a produtividade de 25 mil quilos por hectare. Tá? Então, a gente percebe que, como já foi destacado aqui pelos produtores, pelo segundo ano consecutivo, a princípio, nós vamos ter um preço abaixo do custo. Isso, infelizmente, é uma situação bem dramática, assim, que temos que pensar em alguma forma de amenizar isso para os produtores. Tá? Lembrando que o pico de preço, eu acredito que todos concordem, da cebola é a partir de abril e maio que o preço fica mais alto, né, porque a gente não tem a oferta ali do Paraná e do Rio Grande do Sul, que já vão ter terminado de comercializar, fica o nosso produto para ser comercializado, de Santa Catarina. Então, espero que o preço reaja mais. Obrigada pela atenção, fico à disposição. Muito obrigado pela apresentação. Quero registrar aqui a presença do deputado Hamilton Schaeffer, né, que também tem grande vínculo com a região da cebola, o deputado Mauro Denandal, nosso ex-presidente aqui da casa, e nosso amigo, coordenador da bancada do Oeste, e o Mário Mota, deputado Mário Mota, que dispensa comentário. Por mais de 30 anos, ele estava todo dia na casa de cada um de nós, né? Então, bastante conhecido e um grande deputado desta casa, né? Eu gostaria agora de ouvir a fala do prefeito de Lebon Regis, em seguida o nosso prefeito de Ituporanga, e depois do nosso presidente da FACISC, e depois eu libero a palavra para os colegas deputados que aqui estão presencial e também os que estão online, caso queiram fazer uso da palavra. Então, a palavra está com Vossa Excelência, Marcelo. Quero cumprimentar a todos, né, cumprimentar o nosso presidente da comissão, o deputado Altair, parceiro, amigo e da agricultura, né, nossa, sempre olhando. Em nome dele, cumprimentar todos os deputados aqui presentes, agradecer por esse olhar para a nossa agricultura, que fomenta a nossa economia, né, não só dos municípios, mas do Estado e do Brasil, né. Cumprimentar aqui o nosso presidente da EPRAG, grande parceira, sempre, eu digo assim, culpada, né, dessa aumento de produção, né, mas sempre levando o melhor para os nossos produtores, e agradecer por essa culpa, por essa parceria com os produtores, né, que sempre à disposição de nos auxiliar e nos ajudar, né. Obrigado da parceria da EPRAG. Agradecer aqui a presença da FACISC, né, e agradecer aqui o Arni, nosso companheiro de sindicato dos produtores e produtor, né, nossos produtores. Quero agradecer aqui a presença do presidente nosso da Câmara de Vereadores lá de Lebon Regis, hoje prefeito em exercício de Lebon Regis. Agradecer ele pela disponibilidade de deixar eu representar o nosso município hoje aqui. Doutor, obrigado, né, ao Ivonei. Triste nós numa reunião dessa para comentar de prejuízos, da dificuldade que os nossos produtores vêm passando. Como o Arni falou, como foi a apresentação, né? Como diz, esse prejuízo que estamos tendo de 50%, e isso não vem de um ano só, vem de 2.
E dá para ver aquele ano que foi um ano de lucro, há 2 anos atrás, ao terceiro ano atrás, ele eu comento assim que é um lucro, é um ganho mascarado, né? Ele teve aquele lucro porque teve uma quebra de safra. Então, geralmente ele se cobriu só a despesa, né? Então o produtor vem arcando com prejuízos a todo ano. Eu comento assim, hoje lá em Lebon Regis a gente vê falar muito de produtores, acho que não é diferente, né, prefeito? Que de Tuporanga, né? Obrigado pela presença, também um grande parceiro. Já agradecer também ao deputado por deixar seu gabinete aberto, nos auxiliar no decreto, também nós decretamos de emergência. O deputado nos auxiliou com o seu gabinete também para esse decreto, né? E mas vendo produtores falando de vender propriedades, vender para custear dívidas, né? Por esse vinda de renegociação de dívidas, né? De ter que estar prorrogando as dívidas e os bancos estão cada vez estreitando mais essa forma de negociação. E eu comento assim, triste, um produtor que vários anos, né, construiu, deu suporte à sua família e hoje tem que vender propriedades para poder pagar a conta, para poder permanecer no ramo, né, que tá para poder alimentar a sua família. E daí é onde que nós vemos, que nem o Arni falou, como que nós vamos fazer a sucessão nas propriedades, incentivar os nossos filhos a ficarem, né? E Lebon Regis nos preocupa, que não acho que diferente de Tuporanga, Aurora, essas regiões, que nós somos 60% do nosso movimento econômico da agricultura. A cebola lá para nós, a região de Lebon Regis é uma das regiões no meio oeste principal produtora de cebola, né? E a principal cultura do inverno nosso lá, não diferente como a das outras regiões. Isso nos preocupa o que o produtor vai fazer, porque simplesmente o nosso pequeno produtor, né? Porque é a cultura que, entre aspas, daria mais retorno, né, para o produtor, né? Então eu estou aqui pedindo auxílio à nossa Comissão de Agricultura nessa questão de nós poder, junto ao governo do estado, como foi feita a questão do leite, com um pouco do nosso governo do estado nos dá um auxílio aos produtores de um investimento, né, para os produtores de cebola, né, como foi em relação agora que ele destinou aos produtores de leite, né, essa questão também das importações, claro que nós temos um livre comércio e tal, mas essas importações, agora já está se falando em entrar a cebola argentina. Conversei com pessoas dentro da Argentina, falam que tem uma super safra na Argentina, então vai entrar preço, eles vão mandar também para diminuir o prejuízo deles, e isso vai acabar afetando nós. Como ela falou, 40% ainda só da safra comercializada. Em outros anos nós já tinha que estar na faixa de 60%, 70% já da safra comercializada, e isso é preocupante porque ela vai alastrar. Quando falou os picos de preço são lá em abril e maio, mas as qualidades vão cair, o preço, eu comento assim, cada vez que a qualidade é baixa, os preços vai forçando a vender qualquer preço, né? Então nós estamos aqui pedindo que a comissão nos auxilie, nos dê uma luz. Eu falo lá até quando fizemos o decreto lá, alguns da população comentam, mas estão vendo só eles, mas a população está barata. Nós não queremos que a população pague caro. Nós queremos que o produtor tenha o seu ganho e que pague as suas contas, né? Então, tem outra relação, já que nós estamos aqui, até vim também em pauta, a relação um pouco do auxílio da comissão, junto com a SIDASC, junto com a IPAG, a questão da intensificar a fiscalização na classificação por tamanho. Nós temos já um tamanho definido, só que a gente tem sentido, eu comercializo e às vezes sinto com alguns clientes, passo para fora, não sei se é de alguns produtores das regiões da nossa produtora, que tem cerealistas que levam o calibre, principalmente da caixa 2 ou da caixa 3, assim leva o prejuízo ao produtor, porque cada vez que você leva a caixa 2, como eu disse, você trabalha aí com 50%, 60% do preço da caixa 3, né, e acaba prejudicando a remuneração do produtor, que tem uma fiscalização também mais intensificada em cima dessa questão. Muito bem, lembrando que o prefeito Marcelo também é produtor, né,
é empreendedor do setor. Agora eu passo a palavra ao prefeito de Ituporanga, nosso amigo Geison. Presidente, se me permite. Da produção, prefeito, do agropecuário, quanto que só a cebola representa? Tem ideia? Da Lebon Regis, Do Lebon. do Lebon hoje, na cultura de inverno, ela passa de 70%. Puxa o microfone. Hoje, na cultura do inverno, lá nosso, da cultura, ela passa de 70% do movimento econômico da cultura do inverno é da cebola. Tá, mas no contexto geral, pega o movimento agropecuário ano, quanto é que a cebola representa desse movimento agropecuário? Para nós lá, hoje, 40%. 40. Prefeito Geison. Bom dia a todos, deputado Altair, deputado e presidente, né, muito obrigado pelo espaço aí também. Em teu nome, cumprimento a todos os deputados aqui presentes, né, deputado Maurício, muito bem-vindo, deputado Zé. Cumprimento o Dirceu, nosso parceiro e amigo da EPAG aí também, parabéns pelo bom trabalho. Esse teu trabalho também está judiando a gente aí um pouco, né, essa alta produção aí também a nível Brasil, né, prefeito? Mas, prefeito, cumprimento aí também, você que é parceiro, amigo, está sofrendo a mesma, né, eu acho que é uma política reversa aí também, né, Dirceu? Poxa, você xingado aí hoje, né, bichão? Mas cumprimento aí nosso vereador, Serginho, em nome dele, cumprimento os demais vereadores de cidades vizinhas, amigos nossos aí também, nosso secretário da Agricultura, Binho, em teu nome, cumprimento todos os secretários aqui presentes, demais lideranças, Facisca aí também, junto conosco, que é um dos parceiros aí nossos, principalmente quero agradecer ao seu Arni, ao seu Dani, Israel, que vieram aí também junto conosco, que são produtores também. O seu Arni me deixou uma notícia muito triste hoje de manhã, ele é produtor, seu Altair, há 40 anos, e ele hoje me falou que não vai mais produzir cebola. A partir de 2026 não vai mais plantar. 40 anos, é isso, Arnei? Vamos tentar convencer ele na volta aí também, né, deputado? O que o senhor disse? Então, isso nos entristece muito, porque a cadeia produtiva de Ituporanga, como o Lebon Regis também, né, a gente sabe da dificuldade que nossos agricultores estão tendo, nossos cebolicultores, não vem de um ano só ruim, seu Altair. Ele vem de 2 anos ruins e, com certeza, esses números automaticamente desembocam em comércio, a própria administração em si, deixando muita arrecadação aí também. E como o seu Israel falou muito bem, o próprio psicológico dos nossos agricultores também estão numa sofrência muito grande com isso. Aonde que cabia as políticas públicas, a gente vem aqui justamente debater e pedir, né, que com o decreto de emergência, não só de Ituporanga, mas acho que são mais de 10, 12, talvez até 15 municípios que estão decretando esse estado de emergência aí também, que nós pensamos justamente em políticas públicas, em leis que podemos sair dessa casa, por exemplo, pensando em vender cebola hoje não por tamanho, mas cebola em quilo. Porque, como o seu Arni falou muito bem agora, a cebola de caixa 2 e a de caixa 4, e justamente eu parabenizo pelo trabalho bem elaborado da EPAG, que tivemos hoje, aí, os números que você apresentou aqui também, hoje eu tenho certeza que são números reais, mas nós temos agricultores de Ituporanga hoje que estão colhendo 50, 60 toneladas por hectare. Isso é um trabalho de desenvolvimento muito bem elaborado pela EPAG, pelos nossos engenheiros agrônomos, e eu tenho certeza que nossa modernidade passa por isso. Porém, essa superprodução foi Brasil afora, até mundo afora, porque a safra da Argentina também vem para cá justamente para nos, né, automaticamente o mercado é aberto, com certeza o Mercosul faz isso, mas nós temos que pensar em políticas públicas, quem sabe, para vendermos cebolas em quilo, não em tamanho, e talvez até essa forma de nós tentarmos barrarmos um pouco aí também, porque agora é hora de subir os nossos volumes de preço aí também na cebola de Ituporanga, de Lebon Regis, do nosso estado em si e do Brasil afora, acabando a safra do Paraná agora, que é uma safra que bate muito bem de frente com a nossa de Santa Catarina, e ela justamente nos prejudica por quê? Eles produzem mais que nós por hectare ainda hoje, tendo as terras mais planas também, deputado, e automaticamente eles estão mais perto dos grandes centros, diminui o custo de frete, de logística, tudo isso aí, né? Então, nós pensarmos de formas aí também de tentarmos, como foi feito aí também agora no leite, pensar aí também numa forma de nós conseguirmos fazer com que a cebola só de Santa Catarina, só do Brasil, se movimente aqui dentro. Nós importarmos de lá para cá agora justamente é um momento muito crítico, muito complicado para a gente. Então, quero ser bem breve, mas quero agradecer pelo espaço aqui também, quero, né, me deixar à disposição, fomos um município pioneiro a fazermos o decreto de emergência aí também, nos colocando sempre solícitos, né, não sou produtor de cebola, mas nós temos familiares e somos aí também, estamos sofrendo na pele
o que o nosso agricultor sofre lá também, nós somos solícitos e nós estamos nos colocando cada vez mais à disposição do nosso agricultor e brigando com políticas públicas. Agradeço sempre ao seu Zé Milton também, né, que também é agrônomo e também sabe o que acontece aí também na realidade. Nosso senhor Altair esteve lá junto conosco faz pouco tempo e Ituporanga sofre muito com isso. Tenho certeza que ele é Bom Regis a mesma coisa, em Embuia, Leoberto Leal, que estamos aqui também, estamos sofrendo muito com isso nesse momento. Então, se nós pudermos tratarmos isso hoje no âmbito global e usarmos dessa casa legislativa para podermos fazermos leis mais, né, pensadas aí também no bem comum, eu sou muito grato aí também e nos coloca à disposição de sempre estar pensando no nosso agricultor como primeira pessoa. Um abração. Obrigado. Muito bem, mesmo. Parabéns. Presidente Gelson Otto, presidente da FACISC. Bom dia a todos. Meu cumprimento especial ao Altair, presidente dessa, uma das principais comissões aqui dessa casa, ao vice-presidente Maurício, ao deputado cidadão, assim como eu, palmitense, o Mauro, ao Zé, ao Mota. Dizer, Dirceu, presidente da IPAGRE, feliz pelo seu relato aqui. Eu me lembro, há um ano atrás, que o governo tinha a intenção do fechamento da Casa Familiar Rural. E a FACINS foi a primeira entidade contra. E um ano se passou e eu vejo que o governo voltou atrás e bem, ainda melhor, fazendo novos investimentos, é isso que nós precisamos. Até porque já foi aqui falado, 30% do PIB catarinense é da agricultura, 70% das nossas exportações é da agricultura. Se não bastasse isso, hoje a FACINS, que é multissetorial, ela representa e defende a indústria, o comércio, a prestação de serviço, o turismo e, principalmente, o agronegócio. Sabe por quê? Porque 40% dos CNPJs catarinenses é voltado para o agro, direta ou indiretamente. É muitas das indústrias que produzem máquinas, equipamentos, instrumentos voltados ao agro. Prestação de serviço é transporte, é tecnologia. Então, o comércio, por isso que nós representamos e defendemos os produtores rurais. Não quero me estender aqui sobre a cebola, a gente tem um número também muito parecido que a IPAGRE levantou, até porque nós temos um centro inteligente e de estratégia, mas nós vemos aqui, deputados, para fazer a defesa do produtor, que, na sua maioria, são pequenos, são produtores familiares. Então, a nossa sugestão, deputado Altair, é que a gente dê um apoio emergencial aos produtores, com linhas de créditos específicas, prorrogação das obrigações financeiras e a adotação de medidas que garantem a condição justa de competitividade aqui em Santa Catarina, principalmente frente a isso que pode vir da Argentina, né? Então, é nesse sentido, estamos aqui na defesa do produtor catarinense. Obrigado. Muito bem, mesmo, parabéns. Agora eu passo a palavra, vamos pela ordem aqui, para o deputado José Milton Schaeffer, depois para o deputado Mauro de Nadal e, na sequência, o deputado Mário Mota. Bom dia, deputado Altair. Ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os colegas deputados aqui presentes nesta comissão. Cumprimentar também, em nome do Otto, né, do Elson Otto, temos um presidente da FACISC que é do agro também, né, Mauro? Então, ficou bom aqui a fala dele. Não precisa, basta falar 2 minutos, a gente já viu que ele veio e sabe da importância da agricultura. Então, te agradecer, muito importante ter você à frente dessa instituição, né? Cumprimentar em nome do Geison e do Marcelo aqui, também nossos prefeitos, vice-prefeitos presentes e todos os vereadores e vereadoras da região, lideranças aqui ligadas à cadeia produtiva da cebola. Um cumprimento especial também ao Dirceu, que, por ser de Agrolândia, né, ele cresceu nesse meio, então nós estamos muito bem representados aqui na IPAGRE, a Lília, que traz os dados aqui. Lília, teu nome, cumprimentar todos os colegas da IPAGRE que estão presentes e que trabalham no dia a dia nessa cadeia produtiva tão importante. Santa Catarina, a cebola não é apenas uma atividade, nós somos referência nacional. Santa Catarina é referência, é o estado líder, né, nessa questão da cebola, e a gente fala com muito orgulho. Estamos vivendo uma crise comercial nesse momento, outros produtos também passam por isso, mas é nesse momento que eu penso
que nós temos que nos esforçar para encontrar soluções de médio e longo prazo, ver as nossas deficiências que a gente tem, porque toda a cadeia produtiva também tem suas deficiências. Não preciso falar aqui da importância social e econômica da cadeia produtiva da cebola. O presidente da FACIC citou algumas coisas. Ela só começa no agricultor. Mas toda uma cadeia produtiva, até chegar na prateleira do supermercado, sobrevive de embalagens, de transporte, de armazenamento, de preparo, de comercialização, que está montada, né, e que hoje é prejudicada. Mas se nós não cuidarmos do agricultor nesse momento, o caminhoneiro vai pagar a conta, a loja agropecuária vai pagar a conta, o dono da farmácia também, porque, deputado Mário, R$1 milhão ele não fica parado lá na propriedade agrícola, ou 500 mil, ou R$100. Aquilo vai girando, né, pela cidade, pela região. Ituporanga já sente os efeitos disso, como Lebon Regis e outras cidades aqui, e a gente precisa criar políticas públicas. E nós temos algumas coisas, nós temos que nos preparar para sair dessa crise. Esse prejuízo, ele já está penalizando o nosso agricultor, mas nós temos que sair daqui mais fortalecidos para a próxima safra. A gente tem caminhos, né? Um deles, aqui, é para que o agricultor tenha mais liberdade comercial, porque o problema está no comércio. A produtividade, a produção, a gente está bem nessa questão tecnológica, o nosso agricultor tem qualidade, a pesquisa e a extensão também, as nossas cooperativas, mas nós precisamos hoje aumentar o prazo de vencimento dos financiamentos. Né? O agricultor, quando ele colhe, logo em seguida ele é obrigado a vender, porque já tem que pagar o empréstimo que ele fez, seja principalmente de custeio. E aí ele acaba tendo que entregar a cebola num preço que nem sempre é o justo. Daqui a pouco, a 60 dias, algo que está R$70 hoje passa a valer R$1,80, R$2. Então, uma das coisas que acho que essa reunião tem que sair daqui é um encaminhamento, talvez para o Conselho Monetário Nacional, que é quem cuida do Manual de Crédito Rural, para que eles insiram lá um prazo de pelo menos 180 dias após o final da colheita, que é uma opção do agricultor. Se ele vendeu antes, vai lá e paga na hora. Mas se tiver ruim de preço, ele pode esperar mais para poder vender e aí se beneficiar dessa questão. Então, eu queria propor essa sugestão, né, para que a gente pudesse se preparar para o futuro. Uma outra sugestão também, e aí pode passar também pela pesquisa, é a questão de estudar estruturas de armazenamento. Nós temos, mas ainda é insuficiente preparar isso para que a gente possa fazer com que o nosso produto aqui em Santa Catarina, com investimentos, eu tenho certeza, pelo que eu conheço do governo do Estado, que ele vai ter maior interesse nisso, e também de órgãos federais, de se criar uma pesquisa maior nessa área do armazenamento, para que a gente possa ter pavilhões, ou galpões, aliás, né, que possam conservar o produto um pouco mais, porque essa é a grande dificuldade da cebola, né? Ela não aguenta. O arroz está difícil, mas ele pode esperar 2 anos. Mas a cebola não, deputado Maurício. Então, eu acho que uma das coisas também de sugestões aqui que a gente podia tirar seria melhorar, criar uma política pública de pesquisa também. Eu acho que precisa melhorar a estrutura, há anos que é o mesmo modelo, né, de galpões de armazenamento e também de financiamento para o agricultor ou para associações de agricultores, talvez. Trabalhar o coletivo, já que a cebola ela é uma atividade de pequena propriedade, de pequenos produtores. Acho que essa seria uma sugestão para a gente tentar criar melhores condições comerciais para o agricultor, para que ele não tenha que tirar, arrancou a cebola, chacoalhou, já tem que entregar para a primeira oferta, porque não tem o que fazer com aquele produto. Então, queria apresentar essas sugestões, né? Nós temos aqui em Santa Catarina uma variedade que é a Vale Sul, que ela conserva mais tempo, e a outra, que também acho que é a nível nacional, eu tenho feito essa sugestão também para o arroz, é que a gente tenha que criar uma regra, né? Isso tem que ser a nível de governo federal, para que quando um produto agrícola nosso, seja o leite, seja a cebola, seja o arroz, quando esse produto está abaixo do custo de produção, que crie um gatilho que impeça a entrada de produto do Mercosul. Não dá mais.
O Mercosul foi criado há 30, 40 anos. Os países do Mercosul produziam quase nada. Hoje os caras invadem o nosso mercado aqui com... Se entrar uma cebola do Mercosul, ela vai pagar talvez 4% de impostos. Se nós tirar para vender aqui um produto nosso, para vender lá para Minas Gerais ou para outra, nós vamos pagar 12%. Então é desleal. Então nós temos que criar um gatilho para proteger o nosso produtor. E talvez seja isso. Sempre que a gente tiver um produto como essa situação agora, não pode entrar produto de nenhum outro país. Mas principalmente o Mercosul, em alguns produtos, nós concorremos muito. E a gente tem visto isso se repetir anos após anos, né? A gente entra, uma parte da crise vem daí. Nós temos com produtos, não só a cebola, outros produtos também com essa crise. Então, essas sugestões para que a gente pudesse levar, talvez para o próprio governo federal, para quem negocia no Mercosul, algumas adaptações para proteger o nosso agricultor. Senão, tem cadeias produtivas aqui que vão ter grande dificuldade no futuro se o Mercosul... Hoje estão investindo, né? Países como o Paraguai, em algumas cadeias produtivas, o agricultor de lá está ganhando dinheiro em custa do prejuízo do agricultor brasileiro. Nada contra, nós queremos que todo mundo, né, na agricultura se dê bem, mas primeiro vamos proteger o nosso. Então, eu queria fazer, não quero me estender, já me estendi bastante, né, mas eu só 3 sugestões para não ser repetitivo, nos colocar à disposição aqui. Obviamente que uma quarta, deputado, seria também junto à questão do crédito rural, de prorrogação, já tem isso previsto no Proagro, no Pronaf. Isso, Manual de Crédito Rural, está previsto, está desatualizado, algumas coisas ali estão desatualizadas há mais de 15 anos, que tem que buscar atualizar isso, que a gente também busque melhorar mais a prorrogação, né, dos financiamentos, talvez por prazos maiores, com os mesmos juros atuais. Acho que são pautas para poder ajudar o produtor de cebola nesse momento. Era isso. Muito bem. Meus parabéns, muito obrigado, deputado Mauro. Bom dia, presidente. Cumprimentar também todos os colegas deputados, Mário Mota, Maurício, deputado Zé Milton, prefeitos presentes, né, IPAGRE, CEPA, sindicatos, vereadores também que acompanham esse momento importante, o Elcio Otto, que tem feito um trabalho de excelência aí, mostrando a força e o conhecimento, né, frente a vários itens, né? Dias atrás estávamos discutindo até educação lá na entidade, né? Isso é importante, porque envolve toda a sociedade catarinense. Quem não me conhece, aqui o pessoal de Ituporanga, né, de Lebon, eu sou lá do extremo oeste catarinense. Lá a gente é familiarizado com milho, soja, feijão, frango, peru, suíno, leite, né? Mas cebola se planta muito pouco. Quem planta cebola lá planta para consumo. Mas a gente sabe o potencial que tem a nossa região, né? O estado de Santa Catarina, e sabe também de todas as dificuldades que, seguidamente, a cadeia produtiva enfrenta. Eu estava acompanhando aqui os dados do CEPA, foi o ano que a gente menos produziu, foi o ano que a gente mais ganhou, né? Foi o ano que o agricultor mais conseguiu rentabilidade na sua produtividade. E hoje, aí, graças a esse trabalho e esse empenho também do nosso agricultor e os órgãos de Estado, a gente está produzindo bastante, isso é um bom sinal. Nós, lá na região, nós seguidamente enfrentávamos problema com a crise da suinocultura, da avicultura, e aí a nossa agroindústria catarinense foi muito parceira dentro desse processo, né, junto com governos, né, tanto municipal quanto estadual, para encontrar solução. E onde é que nós encontramos solução? No mercado externo. Foi um momento que a gente conseguiu dar um pouquinho mais de estabilidade na comercialização, a abertura do mercado internacional. Seguidamente, agora, nós estamos enfrentando problema com o leite, e agora ultrapassamos uma das piores crises, né, da cadeia produtiva do leite aqui em Santa Catarina. Mas a bancada do Oeste, que foi uma estruturação que a gente criou aqui na casa, como criamos também a do Alto Vale do Itajaí, que eu acho que é onde vocês estão inseridos, não? A bancada do Oeste abraçou essa questão do leite e vem trabalhando já há vários anos para encontrarmos uma alternativa e uma solução para dar segurança para o agricultor. E a gente tem percebido de que essa segurança também virá no momento em que nós tivermos a essência de sermos exportadores de derivados de leite. Hoje nós temos quantidade e qualidade, mas não conseguimos entrar no mercado internacional porque nós não conseguimos certificar aquilo que nós temos para dar essa segurança.
Então, a bancada, junto com o governo do Estado, está trabalhando no laboratório do leite em Pinhalzinho, que já está instalado. Falta chegar alguns equipamentos internacionais, que são licitações internacionais, para logo entrar em funcionamento e nós tentarmos encontrar, então, uma alternativa, né? Eu vejo que entra a importação. Pelas falas, entra a importação. A Argentina está entrando aqui com muita força. Não sei quanto é que é o custo de produção deles e também não sei quanto é que está vindo para cá a comercialização. Vocês têm ideia do preço da cebola argentina? Já tem noção do quanto é que estão faturando aqui no Brasil, não? E o nosso pico aqui é abril, né? Em plena colheita, mas o pico, mas o melhor momento de venda sempre foi o período de abril, que daí aumenta o valor, é isso? Sobe o valor de comercialização. A Argentina hoje estão falando que ela vai entrar no mercado hoje na faixa de R$ 35 na fronteira, o custo dela. Saco de 20 quilos. Isso. E aí fica complicado, né? E as relações internacionais de comércio já não competem a nós aqui em Santa Catarina entrarmos nessa seara de discussão. É claro que encaminhamento, sim, né? Mas entendo que vocês deveriam também envolver bastante a bancada do Alto Vale nessa questão aí, para eles abraçarem, porque ali são vários deputados de diferentes partidos e isso soma muito no processo de encaminhamento. Não que nós não estejamos aqui na Comissão da Agricultura dando a atenção necessária, aqui faço um parênteses, porque o deputado Altair tem sido muito atento a todas essas situações que envolvem Santa Catarina e tem levado o parlamento a fazer essas discussões e os melhores encaminhamentos possíveis por parte da Assembleia. Mas entendo também que vocês precisam fazer esse envolvimento, prefeitos, da bancada do Alto Vale, para que eles abracem esse projeto e a gente junto, né, com o EPAGRE, com órgãos de governo e aqui as prefeituras também, a gente comece a desenhar um modelo que dê um pouco mais de segurança à cadeia produtiva. O deputado Zé Milton já elencou várias situações que serão importantes. Eu vejo que essa questão do armazenamento ela é muito importante, porque aí você vai conseguir colocar a produção em um período que nós não vamos ter esta oferta que vem do exterior, e aí nós conseguimos bancar um valor um pouquinho melhor para atender o agricultor, né? Mas até a gente chegar a esse momento, nós vamos ter que deixar passar muita água embaixo da ponte. E no passar dessa água, a gente precisa ir fazendo esses encaminhamentos e encontrando essas alternativas para a gente dar essa segurança e olhar lá no fundo uma possibilidade de o agricultor também sentir esperança, né, de continuar produzindo, porque vai ver lá na frente uma possibilidade de ter um ganho um pouquinho melhor. Então, os encaminhamentos do deputado Zé Milton, eu avalizo eles, vejo eles importantes, né? Mas também a gente está aqui justamente para ouvi-los, então vocês têm que sugerir para nós. Eu anotei aqui a questão do auxílio a produtores. Mas de que forma esse auxílio, né? Porque eu estou vendo que vocês já estão prorrogando dívida de 2024, 2025 e entrando a crise já em 2026, vão prorrogar a dívida de 2026 também daqui a uns dias. Então, prorrogar a dívida não é solução, porque a dívida vai acumulando, vocês vão ter que chegar ao momento, você já vai só jogando para frente para depois, lá na frente, ter que pagar. Então, tem que ver qual é que são esses auxílios que impactariam diretamente no bolso do agricultor, porque é esse que a gente se preocupa nesse momento, né? Como é que o agricultor vai sobreviver num período desse em que a safra representa tanto para os municípios ali da região? Então, é isso que vocês precisam orientar a gente aqui para que a gente possa montar as políticas aqui na Assembleia de encaminhamento. Então, digam para nós, ó, precisamos isso, seria importante aquilo, né? Para a gente entender um pouquinho, né? Até hoje essa questão da prorrogação, né? Essa questão da prorrogação, hoje, você prorroga, mas ela também te limita o teu crédito para a próxima, né? Daí você acaba, daqui a pouco o produtor não tendo a questão de conseguir plantar o próximo ano por não ter crédito, né? Eu já concluí, quero mais ouvir. Na questão do crédito, não pode ficar impedido quem prorrogou de obter novo financiamento, senão a gente não consegue. Isso era uma coisa que eu também acho muito importante. Deputado Mário Mota, inclusive, logo em seguida nós vamos votar uma proposição do deputado Mário Mota, né, que ele requer uma audiência pública, né, para ser tratado exatamente essa questão da cebola. Então, deputada, a palavra está com Vossa Excelência.
Bom, digno presidente Altair Silva, demais colegas, Maurício, Zé Hamilton, Mauro de Nadal, os presidentes da FACISC, da EPAGRE, Lilian, prefeitos, cumprimento a todos os senhores, a todos os presentes aqui. A preocupação é grande, haja vista a presença de tanta gente numa reunião que supostamente seria regular. Mas ela trata de um assunto que mexe muito com todos nós, mesmo aqueles que não são diretamente ligados à agricultura no seu dia a dia. E eu me recordo que durante os 40 anos em que eu militei no jornalismo, eu acompanhei uma fase, por exemplo, lá atrás, em que o Oeste não tinha uma vaca leiteira. De repente surge um visionário, uma Karim Menestrina, se não me engano, e mais outros que se reuniram e começaram a criar um polo de produção de leite, que hoje dá para Santa Catarina a qualidade e o alcance que temos nós, não só de grande produção de leite, mas de qualidade naquilo que faz. E, inclusive, o deputado Mauro alerta bem, acrescendo valor à produção do leite. Nós já temos grandes laticínios no meio-oeste e no oeste que conseguem trabalhar com o leite e não entregam apenas o produto, mas produzem sobre o leite com valor agregado e entregam com altíssima qualidade. É um caminho para a cebola também, nós não podemos esquecer isso. De qualquer forma, eu me lembro, por exemplo, de ter coberto algumas vezes os produtores de alho na região de Curitibanos, tacando fogo no produto na beira da rodovia, porque também não tinham como comercializar e o custo era muito maior do que o que eles conseguiam para o melhor alho produzido no Brasil também. Então, essas relações de cobertura jornalística acabam te colocando num mini curso ao longo da vida, muito embora não seja a minha formação, eu tenho uma relação muito maior com a área educacional, mas posso garantir a vocês que traduzi muitas vezes esse quase desespero dos produtores rurais de Santa Catarina ao longo desses 40 anos. Por isso, a nossa preocupação fecha com o que colocou Zé Hamilton, Mauro, o que colocaram os senhores todos. Nós precisamos, sim, discutir medidas emergenciais. É um momento em que os deputados precisam agir também politicamente, com serenidade, mas com firmeza. Não se trata, por exemplo, de abandonar o plantio da cebola, mas, quem sabe, muito rapidamente, abandonar a monocultura, exclusivamente a cebola, e encontrarmos outras alternativas também, uma vez que vocês já demonstraram a qualificação para o plantio. Também, quem sabe, a erva mate e a cana-de-açúcar, não, para a região é brincadeira. É apenas para curiosamente. Eu gostei dessa, Maurício. Não se trata-se de proteger o produtor mesmo, trata-se de reduzir a vulnerabilidade econômica de uma região que hoje se sustenta basicamente com a monocultura da cebola. Então, nós protocolamos um requerimento para a realização de uma audiência pública, não para apenas discursar, mas justamente para reunir essas sugestões e agregar outras de quem talvez não tenha tido condições de estar aqui presente nessa reunião. E isso deverá acontecer, se aprovado nesta comissão, com apoio da Comissão de Agricultura. O presidente Altair Silva poderá presidir, inclusive, sem problema algum. Não há, a iniciativa é justamente proporcionar na região, por exemplo, de Ituporanga, uma possibilidade de que os produtores estejam juntos, sugerindo, dando conta das suas dificuldades e nos ajudando a encontrar até onde, do ponto de vista político, a própria Assembleia e os seus representantes possam contribuir. Nós precisamos discutir medidas emergenciais efetivas, como disse bem Zé Hamilton, como disse bem o prefeito Odilei Bom Regis. A prorrogação e a renegociação de dívidas, sem que se impeçam novos financiamentos.
Subvenção de juros. O prefeito de Ituporangas falou uma frase que, segundo Einstein, é a maior invenção do ser humano. Juro sobre juro. É a maior invenção do ser humano. Juro sobre juro. É um absurdo, mas é. O apoio à comercialização, destacou bem o deputado Mauro de Nadal, a abertura de mercado internacional. Nós temos tido várias idas de empresários catarinenses ao Chile, ao Paraguai, ao Uruguai, levados pela Fiesc, inclusive. Daqui a pouco nós temos que começar a trabalhar também com a nossa produção agrícola, que é de excelência, agropecuária. A ativação de mecanismos federais, como, por exemplo, o Prêmio para Escoamento de Produto, que é um instrumento do governo federal, operado normalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, usado quando o preço de um produto agrícola cai demais abaixo do mínimo ou de referência e o mercado acaba travando, e é exatamente esse a questão. A avaliação sobre importações em períodos de pico de safra, como disse bem Zé Milton. Mas nós temos que ir além do emergencial, nós temos que olhar para o ano que vem, para o próximo ano, 2027, 2028. Se nós repetirmos o modelo, vamos repetir a crise. Aliás, já aconteceu isso em relação ao ano passado. Nós temos que estruturar um programa estadual de diversificação produtiva para o Alto Vale. É importante que a gente, no mínimo, discuta essa possibilidade com o apoio técnico da EPAGRE, com o apoio político do ponto de vista dos agricultores da FACISC, com crédito direcionado, com incentivo à integração de outras culturas, com o fortalecimento da agroindustrialização. Não faz sentido, na visão de um leigo, exportarmos matéria-prima barata e comprar caro aquilo que poderíamos industrializar aqui. A cebola pode virar conserva, a cebola pode virar pó, a cebola pode virar outros produtos com valor agregado. E estando perto da produção, o custo dessa produção é muito mais baixo. E certamente nós teríamos como estar trabalhando em situações como essa. Nós temos exemplos e temos competência. Essa competência que a IPAGRE nos deu e que não provocou a crise, evidentemente, mas alguém falou aí, o reverso, o que era? Foi prefeito. É interessante, mas é verdade. E nós temos que fortalecer a logística e a comercialização. A concentração da colheita em curto período pressiona preços. A ausência de estrutura adequada de armazenamento limita o poder de barganha do produtor. Então, não é apenas uma crise do produtor, embora seja o principal. É crise dos municípios inteiros e, por consequência, alastra-se para o Estado. Então, quando o agricultor perde, Zé Milton foi muito preciso, perde o comércio sente, quando o comércio sente, o município arrecada menos, quando o município arrecada menos, o serviço público sofre, é uma cadeia efetiva que não é só da cebola, começa no produtor de cebola. Então, amigos, a intenção ao propor uma audiência pública o mais rapidamente que pudermos organizar, provavelmente, e pedindo até o espaço em Ituporanga, por exemplo, que facilitasse a vinda dos demais produtores, é o primeiro requerimento que estará na ordem do dia aqui hoje. E essa reunião me antecipa e reforça ainda mais a importância de algo semelhante para que possamos, aí sim, delimitar iniciativas políticas para novas políticas públicas e para ações emergenciais, mas olhando para o futuro, o ano que vem, no próximo ano e tudo mais. Muito obrigado, desculpem me estender um pouco, mas era exatamente isso que eu gostaria de parabenizá-los pela super safra. E eu paro aqui, ponto. Daqui para frente é uma questão de entendermos como trabalhar com isso, com a qualificação de vocês. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Eu peço agora ao deputado Maurício Scurillac, né, quer fazer uso da palavra, por favor. E, ao mesmo tempo, eu, como o deputado Maurício Scurillac, às vezes ele tem alguma dificuldade, alguma palavra que a gente não entende, que o assessor deu suporte aqui para nós, que a sua palavra para nós é muito importante. Deputado Maurício, ficamos felizes em lhe ouvir.
para deixar algumas breves palavras. Saudar o presidente e colega Altair Silva, que é muito amigo e leal, o meu amigo Dirceu Leite e todos os presentes. Parabéns pelo excelente trabalho e iniciativas junto ao governador Jorginho Melo. Estou com dificuldade de falar e de equilíbrio, mas cabeça perfeita graças a Deus. Tenho acompanhado as dificuldades das pessoas PNE, exemplo nessa sala e não poder chegar na mesa diretora da casa. Ele disse, deputado Altair, que o senhor é uma pessoa muito querida, valorosa, e tem muito bem representado essa posição da agricultura. Ele está melhorando? O deputado também é muito grato a Deus. E cumprimentar também os colegas, né, e agradecer Vossa Excelência por todo o apoio que tem dado a ele nesse momento de dificuldade. Muito obrigado. Bom, Eu tenho muito apreço pelo senhor Dirceu. Ele tirou uma foto com o senhor há anos atrás. Ele mandou para ti aí. Está parabenizando o senhor pelo trabalho. Gente, isso é o que é exemplo de superação, né? Então, meus parabéns, deputado Maurício. Todos nós torcemos muito por você e você é uma prova, né, bem clara que enfrentar os desafios com resiliência é muito importante. Então, meus parabéns, muito grato com a tua presença. Esteja sempre nas nossas reuniões. Bom, agora, em havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta essa reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa, e nós temos aqui a discussão e votação de requerimento, entre eles o requerimento do deputado Mário Mota, de número 0031/2026, requerendo a realização de audiência pública desta Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural em local a ser definido, objetivando discutir a crise econômica enfrentada pelos produtores de cebola em Santa Catarina em decorrência da super safra 2025-2026 e da queda acentuada dos preços. O presente requerimento está em apreciação, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 0036/2026, de autoria do deputado Altair Silva, requerendo que seja enviado convite à Associação Agropecuária de Curitibano para participar da reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural a ser realizado no programa Alesc itinerante do ano 2026, no município de Curitibano, nos dias 24 e 25 de março de 2026. O presente requerimento está em discussão, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em seguida, nós temos a discussão e votação do parecer. O relator é o deputado Mauro de Nadal, ao PL 0805/2026, de autoria do deputado Padre Pedro, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Descanso,
A palavra está com Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, para relatar o presente projeto. Relatório e voto ao projeto de lei 805/2025, de autoria do deputado Padre Pedro Baldecira, declara de utilidade pública os sindicatos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Descanso, Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Somente a ementa já faz o relatório e o objeto do presente projeto de lei. Portanto, o projeto é meritório, tem interesse público e obedece aos comandos constitucionais e legais, já que há prática da melhoria das condições de vida e de trabalho da agricultura familiar, nos termos do artigo 2º, inciso 5º e 7º da Lei 18.269 de 2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. E, desta forma, por ver que a entidade, no mérito, atende todos os requisitos legais, meu voto é pela aprovação. O presente projeto está em discussão, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Então, agora nós vamos fazer os encaminhamentos finais dessa reunião, agradecendo desde já a participação dos deputados que estão online, os que estão aqui presencial, já devidamente citados, né? Aqui foram produzidos, e a Comissão de Agricultura desta Casa vai produzir um documento, né, para ser enviado, segundo sugestões aqui, ao Banco Central, né, que cuida da regulamentação e das renegociações das dívidas, também encaminhar ao Ministério da Agricultura, né, para que também tomem conhecimento, com prazo de renegociação das dívidas, com juros, obviamente, compatível com a capacidade de pagamento do produtor e prazos a ser definidos, e que não percam, né, a condição de não poder mais ter acesso à linha de crédito, né? A questão da pesquisa e armazenamento, fica aí um grande desafio para a IPAGRE, juntar seu corpo técnico e focar nesse desafio, né, que também fica aqui registrado, né? O apoio financeiro do Estado, que aqui foi citado por várias das lideranças aqui presentes, e eu vejo que o nosso presidente da IPAGRE, ele é o representante do governo do Estado nesta reunião. Então, desde já, fica também com essa incumbência, né, de conversar com o nosso secretário, o Dalla Corte, né, se possível, um agendamento com o governador, para que nessa audiência pública que já foi aprovada aqui na Comissão de Agricultura, se nós já pudéssemos levar uma notícia oficial do governo. Eu acho que é possível, sim, né, dentro das linhas que já vem se trabalhando dentro da Secretaria da Agricultura, né, só para ter uma base para os produtores de leite. O limite é até 50 mil, então eu sei que para o produtor de cebola, talvez esses 50 mil não mexa tanto com o ponteiro, já que é uma cultura de valor bastante agregado, mas já é um alívio para administrar algumas situações, já que se conseguir criar um programa nessa direção, também é um gesto claro, né, que o governo do Estado está sempre do lado do produtor e quer ajudar. Nós temos as nossas limitações, porque quando se trata de renegociação de dívida, é com Brasília, né? Não é o Estado que tem esse poder, né? Essa questão do gatilho do Mercosul, né, a grande verdade é que a gente, nós aqui no Mercosul, estamos vivendo um momento muito competitivo, a grande verdade, e que o Mercosul tem feito transbordar o nosso balde de leite, né? E quando você vê que os preços da cebola caem, é porque o balde está cheio. Daí vem mais o produto externo, daí transborda tudo. E daí, quando transborda, os preços desabam e o produtor fica amargando prejuízo. Então, eu acho que a Comissão no Mercosul tem que rever, inclusive, estratégias
de planejamento, de produção, de intercâmbio entre os países, porque nós não podemos aí botar um mercado fraticida para daqui a pouco ter mais quebra do que oportunidade de crescimento. Então, também, nós vamos mandar uma carta para a comissão do Mercosul, e aqui nós temos também, aqui na Assembleia, a comissão nesse sentido. Vamos provocar essa comissão e vamos mandar também para o Senado e para a Câmara Federal para que busque um diálogo, porque aí nós temos, se o mercado consumidor nosso é a América Latina, nós temos que, ou o Brasil e a Argentina, nós temos que ter um encontro de produção aí, porque qualquer exagero vai ser ruim para os produtores da Argentina e vai ser péssimo para os produtores brasileiros, né? E aí nós temos que fazer um encontro dessa produção, porque produzir muito além daquilo que nós consumimos sempre vai dar essa estratégia, porque existe uma lei cuja economia regula no mundo inteiro, chama-se oferta e demanda. Presidente, toda vez que... Me perdoe cortá-lo. Eu vou sair para a Comissão de Finanças para dar quórum lá. Sim. Eu gostaria apenas de deixar uma sugestão. Não, a palavra está com esses documentos todos fossem juntados para que nós iniciássemos a audiência pública já em cima de sugestões que foram encaminhadas pela comissão. E lhe agradeço muito. E agradeço a todos os senhores também a compreensão. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Eu agradeço. Então, esse é o resumo. Nós vamos produzir esses documentos, fazer os encaminhamentos, que essa é a missão da nossa casa, produzir lei e buscar as soluções para os desafios que a economia de Santa Catarina vive. Ademais, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, pedir desculpa, porque nós temos também representantes de alguns municípios que não puderam fazer uso da palavra. Prefeito Marcelo. Até nessa questão que falou, de nós, como o Mário falou ali, na questão de nós ser um pouco bairrista e nós articular junto com o poder público, os produtores e tal. Quando ele falou do alho de Curitibanos, o nosso estado era, na época, Curitibanos era a capital da produção de alho no Brasil. E hoje nós podemos levar o risco de nós perder hoje a capital da produção de cebola, também que é do estado de Santa Catarina. Então vamos articular junto para nós não perder essa referência, né? Perfeito, perfeito. Ademais, agradecer a presença das lideranças de Ituporanga, Atalanta, Embuia, Chapadão do Lajeado, Lebon Regi, Leoberto Leal, Alfredo Wagner, a presença de toda a equipe da IPAGRE, a presença... Esquece de Vidal Ramos aí. Vidal Ramos, né? Muito obrigado aí por acrescentar. Alguém ficou de fora, algum município? Só a Agrolândia, mas tudo. A Agrolândia também. Então, agradecer a presença de Palmitos aqui também. Está encerrada a reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, um bom dia a todos.